Bom dia, guerreiros do bem, bem-vindos a mais um vídeo. Esses dias eu ouvi uma reflexão do Dr. Felipe Trofino que mexeu profundamente comigo. E sinceramente, eu senti que precisava trazer isso aqui para vocês. Porque talvez uma das maiores tragédias da vida moderna seja a terceirização da responsabilidade pela própria existência. As pessoas estão cansadas, ansiosas, perdidas, eu não canso de repetir. Estão sem energia, sem direção. Mas, ao mesmo tempo, muitas continuam esperando alguém aparecer para salvá-las. Esperam o médico salvar, o remédio salvar, o relacionamento salvar, quem mais? O governo salvar, o dinheiro salvar, o terapeuta salvar. Esperam até uma espiritualidade mágica resolver tudo da noite para o dia. Eu vou falar uma coisa dura aqui, mas necessária. Enquanto você continuar entregando o controle da sua vida nas mãos dos outros, a sua vida continuará parada. E perceba, isso não é um julgamento. Isso é um despertar. Porque existe uma diferença gigantesca entre pedir ajuda e transferir responsabilidade. Pedir ajuda é saudável. Todos nós precisamos de apoio em algum momento. Mas terceirizar a responsabilidade pela própria vida, isso enfraquece o ser humano. E eu vejo isso acontecer o tempo todo. A pessoa quer saúde, mas não cuida do corpo. Quer paz mental, mas vive alimentando pensamentos tóxicos. Quer equilíbrio emocional, mas continua mergulhada nos mesmos ambientes, nos mesmos hábitos e nas mesmas atitudes destrutivas. Quer mudar de vida? Não sei. Quer mudar de vida, mas não muda a própria postura diante da vida. Isso tem muito a ver com o que eu aprendi ao longo dos anos através do Tai Chi Chuan e do Qigong e também, claro, das terapias integrativas. Nas tradições orientais existe uma compreensão muito profunda. Acho que eu já falei isso em outro vídeo. A energia acompanha a consciência. Quando a consciência muda, a energia muda. Quando a postura interna muda, o corpo responde. A respiração responde, a mente responde, a vida responde. Mas para isso acontecer, existe uma palavra fundamental. Responsabilidade.
E infelizmente muita gente associa responsabilidade com culpa. Mas responsabilidade não é culpa. Responsabilidade é poder. Porque no momento em que você olha para a sua própria vida e diz: é comigo, algo começa a acontecer dentro de você. Existe uma chavinha que vira. Você deixa de ser espectador da própria vida e começa a se tornar o protagonista. E talvez isso assuste muita gente. Porque enquanto a culpa está sempre no outro, você não precisa agir. É o governo, é o parceiro, é o chefe, é a infância, é o destino, é o azar, é Mercúrio retrógrado, é tudo, menos a própria pessoa assumindo a responsabilidade pelo caminho que está trilhando. Perceberam? Só que existe um problema nisso. Quem entrega o poder da própria vida para os outros também entrega a própria força. E sem força interior, a pessoa vai adoecendo aos poucos. Primeiro emocionalmente, depois mentalmente e depois fisicamente. E aí ela entra num ciclo muito perigoso. Fica esperando salvadores. Ah, quando eu encontrar alguém. Ah, quando eu tiver dinheiro. Ah, quando aparecer uma oportunidade. Ó, mas tem mais. Ah, quando alguém me ajudar. E a vida vai passando. Só que a transformação verdadeira começa quando você entende que ninguém pode caminhar por você. Podem te orientar, podem te inspirar, podem te apoiar, mas o passo é seu. A disciplina é sua. A decisão é sua. E sabe o que acontece quando você assume isso? Você ganha dignidade. Essa foi talvez uma das partes mais fortes dessa reflexão. Porque dignidade não é status, não é dinheiro, não é aparência. Dignidade é olhar para si mesmo e perceber que você voltou a honrar a própria existência. E quando o ser humano recupera a dignidade, ele recupera a sua força. E quando recupera a força, começa a agir, mesmo que pequeno,
mesmo que devagar, mesmo que imperfeito, porque não é sobre virar uma máquina motivada da noite para o dia. É sobre começar, é sobre dar o primeiro passo. E eu acredito profundamente nisso. Porque no Tai Chi, por exemplo, ninguém começa dominando movimentos complexos. Tudo começa com presença, com respiração, com consciência corporal, com pequenos movimentos. Mas esses pequenos movimentos, feitos todos os dias, transformam completamente o ser humano. O Qigong também ensina isso. Energia parada adoece. Movimento gera vida. Presença gera equilíbrio. Respiração gera clareza. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muitas pessoas hoje. Reconexão consigo mesmo. Porque o mundo moderno desconectou o ser humano do próprio corpo. As pessoas vivem aceleradas, dormem mal, respiram mal, se alimentam mal, pensam mal, sentem medo o tempo inteiro, vivem em comparação constante e depois se perguntam por que estão sem energia. O corpo fala, a mente fala, a alma fala, mas para ouvir tudo isso é preciso parar de fugir de si mesmo. E assumir responsabilidade também significa isso. Parar de fugir, parar de esperar que alguém venha organizar o caos interno que só você pode enfrentar. E entenda uma coisa importante. Assumir responsabilidade não significa se tratar, com violência. Não significa se culpar o tempo inteiro. Não significa viver escravo de produtividade. É justamente o contrário. É começar a se respeitar. É entender que você merece cuidado. Que você merece presença. Que você merece saúde física, emocional e espiritual. Só que ninguém pode querer isso mais do que você. Ninguém pode respirar por você.
Ninguém pode treinar por você. Ninguém pode despertar por você. E talvez hoje seja o dia de você parar de esperar salvadores e começar a despertar o guerreiro que existe dentro de você. Porque existe uma força imensa adormecida aí dentro. Mas ela só desperta quando você decide assumir as rédeas da própria vida. E talvez não seja confortável ouvir isso. Mas pode ser exatamente isso que faltava para sua transformação começar. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir isso hoje. E deixo aqui os devidos créditos ao Dr. Felipe Trofino pela inspiração dessa reflexão tão necessária, que possamos ter coragem, disciplina, consciência e dignidade para assumir a responsabilidade pela nossa própria transformação. Estamos juntos, guerreiros do bem. Um forte abraço. Nos vemos em breve. Até o próximo vídeo. Namastê!